Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada de novo por negociações comerciais, por dados económicos, desta vez os PMIs, a atividade económica privada, ainda por bancos centrais como o Banco Central Europeu e por uma semana ainda de resultados empresariais. A semana começou logo com o anúncio de um acordo entre os Estados Unidos e o Japão, que Donald Trump anunciou com alguma pompa e circunstância, dizendo que é o melhor acordo de sempre feito pelos Estados Unidos com o Japão, o que levou de imediato aqui a algum suporte aos mercados. Isso ao mesmo tempo que Donald Trump continuava na sua cruzada contra Jerome Powell, ou melhor, contra as taxas de juros altas, que ele continua a combater e que desejaria ver Jerome Powell a cortar essas mesmas tarifas, o que o tem levado a várias críticas e desta vez em torno da reconstrução ou da renovação da sede da Reserva Federal dos Estados Unidos, que aproveitou esta semana para ir visitar e, entretanto, fazendo mais alguns reparos relativamente às taxas de juros demasiado altas, a seu ver. Ora, isto numa semana em que tivemos o Banco Central Europeu, que também manteve as taxas inalteradas, desta vez, pela primeira vez, de há um ano para cá, ficaram em 2%, as taxas de depósito, com uma Christine Lagarde um pouco mais hawkish do que tem sido habitual, dizendo que a economia europeia está no bom caminho, dizendo que o Banco Central Europeu se encontra num bom ponto e que poderá esperar mais tempo. Não fechou a porta completamente a um novo corte em setembro, mas dificultou bastante, digamos, essas expectativas relativamente a isso, com o mercado agora continuar a contar com um corte de mais 25 pontos na taxa de juros do Banco Central Europeu, mas já não em setembro, talvez mais um pouco mais para o final do ano. Isto numa altura em que também saíram os PMIs e que vieram de alguma forma corroborar a história de Christine Lagarde, a narrativa de Christine Lagarde. Os PMIs na Europa mostraram-se em torno dos atuais níveis, em terreno, grande parte das vezes em terreno de expansão e em linha com as expectativas do mercado. Nos Estados Unidos, estes PMIs também foram conhecidos esta semana, apresentaram-se um pouco mistos, tiveram uma inesperada queda na atividade manufatureira, mas por outro lado a atividade de serviços apresentou uma aceleração notável. Isto numa altura de época de resultados, numa altura em que vamos tendo a apresentação de empresas de peso, como por exemplo esta semana foi a Alphabet, dona da Google, que mostrou resultados acima do esperado, e já a Tesla mostrou uns resultados um pouco abaixo do esperado. No cômputo geral, digamos que os resultados apresentados esta semana vieram em torno das expectativas dos mercados. Ora, os mercados acionistas esta semana acabaram por ter mesmo esse suporte, principalmente das boas novas, digamos, das negociações comerciais dos Estados Unidos com os restantes parceiros. E isso viu-se no mercado, por exemplo, no mercado nipónico, nomeadamente, em que esta semana o Nikkei ganhou mais de 4% e registrou novos máximos de há um ano a esta parte. Já o Eurostoxx acabou por terminar a semana em terreno negativo, perdendo aqui marginalmente 0,2%, enquanto os Estados Unidos acabaram por ter uma semana bastante positiva, em que o SP 500 e o Nasdaq registaram novos máximos históricos e com o SP 500 a terminar aqui a negociar, a ganhar cerca de 1,5%. Já por cá, por Portugal, o PSI ganhou marginalmente aqui à volta de 0,4%, quando foi, digamos, suportado por uma Galp que ganhou um pouco mais de 5%, um pouco mais de 5,5%, assim é que é, e
pressionado pelo Manoz, que perdeu exatamente esse valor, cerca de 5,5% também. No mercado cambial, tivemos um dólar que começou por cair no princípio da semana, isto também pressionado pela situação de pressão sobre o Fed por parte de Jerome Powell, o que levou os mercados de alguma forma a levarem as expectativas de algum corte mais rápido por parte da Fed. No entanto, os bons dados, nomeadamente dos novos pedidos de subsídio de desemprego, acabaram por dar aqui assim algum ímpeto ao próprio dólar, que acabou por recuperar nos últimos dias e acaba por terminar o DXY aqui acima dos 97, o índice do dólar. Por outro lado, o euro-dólar registrou mais uma semana de ganhos, contidos de qualquer das formas, abaixo do máximo do ano dos 1,1830, veio aqui à volta dos 1,1780 e termina aqui à volta de 1,1730, 1,1740 durante esta semana, e onde se manteve praticamente toda a semana a negociar. A Libra esta semana registrou algumas perdas, uns PMIs abaixo do esperado, vendas a retalho também abaixo do esperado, acabaram ainda por pressionar mais a Libra, com os mercados à espera de mais cortes de taxa de juros por parte do Banco de Inglaterra. O Euro-Libra acabou a semana a negociar acima de 0,87, o que não fazia já há algum tempo. Depois de várias semanas a perder, de termos tido a coroa sueca aqui tida como uma das moedas que mais perdeu durante estas últimas semanas, esta semana temos exatamente o contrário, temos aqui a recuperação da coroa sueca, que esta semana foi das divisas que mais ganhou no mercado, tanto face ao euro como face ao dólar. Nos mercados emergentes, o Rand tem vindo a destacar-se pela positiva, desta vez destacou-se pela negativa, numa altura em que estamos em semana véspera de reunião do seu Banco Central, e por outro lado, em perdas mais acentuadas, tivemos novamente a lira turca, que continua a perder, tanto face ao euro como face ao dólar, numa semana em que o seu Banco Central cortou a sua taxa de juro mais do que esperado, de 46% para 43%, e está a levar a mais perdas na lira turca. No mercado de commodities, o petróleo acabou por estar pressionado com as expectativas do mercado de uma oferta cada vez maior e uma procura, por outro lado, bastante mais contida. Teve algum suporte nas negociações comerciais, ainda trouxeram algum suporte ao mercado, mas que acabou no final da semana por desaparecer um pouco, isto pela possibilidade de haver alguma oferta suplementar por parte da Venezuela, com a administração Trump a permitir a Chevron a retomar as suas operações na Venezuela e, portanto, a aumentar a oferta desse país. No ouro, a semana também começou em ganhos, com o ouro a continuar a ser, de alguma forma, o ativo preferido em termos de incerteza. No entanto, com os acordos comerciais, com inclusive as taxas de juro, as yields de curto prazo norte-americanas a voltarem a subir um pouco, depois de haver aqui, depois de algum abrandamento das pressões de Jerome Powell sobre a Fed, e com as expectativas relativamente à Fed a continuarem a aumentar para que mantenham as taxas de juros nos atuais níveis, acabou por levar o ouro também a acabar a semana em perdas. A semana que vai começar é uma semana que vamos continuar a ter como pano de fundo, digamos, os acordos comerciais, onde vamos ter mais bancos centrais, principalmente a Reserva Federal dos Estados Unidos. Vamos ter uma semana bastante forte em termos de dados económicos e também bastante forte em termos de resultados empresariais, com uma série de empresas de peso a mostrarem os seus resultados durante esta semana. Vamos ter em Estocolmo, na Suécia, as negociações entre a China e os Estados Unidos, que poderão definir então um acordo para, digamos,
digamos, ultrapassar a tal data de 13 de agosto que está para, para a imposição das tarifas recíprocas dos Estados Unidos à China. Na Europa também vamos estar à espera de um acordo a qualquer momento, poderá ser ainda durante o fim de semana que ele aconteça, ou no início da semana. Von der Leyen vai encontrar-se este domingo com Donald Trump na Escócia e vamos ver se por aí poderemos ter algum fumo branco nas negociações da Europa com os Estados Unidos relativamente às tarifas recíprocas, isto quando estamos perto do tal deadline do dia 1 de agosto, onde vão começar então as tais tarifas impostas ou anunciadas por Donald Trump de 30%. Uma semana cheia de bancos centrais, vamos ter a Fed, o Banco do Canadá, o Banco do Japão, o Banco Sul-Africano, o Banco do Brasil, todos eles se espera que mantenham as suas taxas inalteradas. Claro que de importância maior continua a ser a da Reserva Federal dos Estados Unidos, onde não se espera qualquer alteração, apesar da contínua pressão que Jerome Powell continua a manter sobre o Fed. O mercado vai estar bastante atento à comunicação e a ver de que forma é que poderão de alguma maneira ver o próximo corte de taxa de juros, se iremos ter esse próximo corte de taxa de juros já em setembro, ou se irá ser um pouco mais ou irá ser prolongado um pouco mais no tempo. Nos dados económicos, como digo, vai ser uma semana bastante forte. Vamos ter dados do crescimento económico, o PIB, vamos ter dados da inflação, vamos ter dados do mercado de trabalho. Nos Estados Unidos, o PIB do segundo trimestre deverá subir 2,4%, pelo menos é o que o mercado está a contar, isto depois de uma contração de 0,5% no primeiro trimestre. Vamos ter acesso ao Core PCE Price Index do segundo trimestre, a medida mais observada pela Fed, importante para vermos até que ponto é que as tais expectativas relativamente a cortes de taxa de juros. O mercado está à espera que esse Core PCE Price Index em termos trimestrais caia de 3,8% para 3%. Vamos ter também, importante, o índice do preço de emprego, que deverá abrandar um pouco de 0,9% para 0,8%. E por fim, não menos importante, vamos ter os dados do mercado de trabalho, em que o mercado espera que a economia norte-americana tenha aumentado em 110 mil postos de trabalho a sua economia, e com a taxa de desemprego a manter-se entre os 4,1 e 4,2. As opiniões dividem-se, as previsões dividem-se entre 4,1% e 4,2% para este mês, melhor, para o mês de julho. Relativamente à Europa, também vamos ter PIB, também vamos ter o Produto Interno Bruto. É suposto, pelo menos as previsões apontam nesse sentido, que a União Europeia mostre um crescimento económico de 0,1%, baixando dos 0,6% do trimestre anterior. Vamos ter dados da inflação, onde se espera que os preços em termos mensais em julho mostrem uma queda de 0,2%, isto levando a taxa de inflação anual dos 2% para 1,8%, e a inflação subjacente, portanto sem alimentos e sem combustíveis, possa cair de 2,3% para 2,2%. Para finalizar, no meio disto tudo, vamos ter uma forte semana de dados, de resultados empresariais, com empresas de grande capitalização bolsista, como é o caso, por exemplo, da Microsoft ou da Apple, mas ainda vamos ter outras financeiras como a Visa e outras tecnológicas ainda, e ainda de energéticas, como por exemplo a ExxonMobil. Portanto, vai ser de facto uma semana bastante bem preenchida, tanto em dados macroeconómicos como em dados empresariais, de resultados com capacidade para forte impacto nos mercados globais. E por esta semana é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e eu para a semana cá estarei com mais Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!